Na Virtude, nós prezamos pelo bem-estar das pessoas. E para ter bem-estar, é importante que tenhamos uma rotina de autocuidado. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Olá, pessoas! Eu sou a Marina, psicóloga e empreendedora. Olá, eu sou a Maíra, estudante de psicologia, empreendedora e somos sócios aqui na Virtude. Isso mesmo. No nosso trabalho dentro das empresas, sempre falamos sobre a importância de ter um autocuidado, mas as pessoas apresentam algumas dificuldades para manter um autocuidado, para manter uma rotina de autocuidado. Então eu reuni 3 fatores que limitam, que impedem as pessoas de promoverem esse autocuidado na sua vida. Eu vou apresentar eles e a Maíra vai comentar para nos ajudar a entender como nós podemos contornar essas objeções, lidar com essas limitações. Mas antes de entrar nesses 3 limitadores, eu gostaria que a Maíra falasse um pouquinho sobre o que é ter um bom relacionamento consigo mesmo e como aprender a gostar da própria companhia. Desafiador? Bastante. Respondendo então aos questionamentos iniciais da Marina, né, e para vocês também, ter um bom relacionamento consigo mesmo é gostar da própria companhia, ou seja, cuidar do próprio corpo, porque o nosso veículo está sempre com a gente, nos leva para onde a gente quer. E também não é só do nosso corpo, estar na nossa própria companhia, a gente está a todo momento, né? Não tem como se livrar da gente. Então nós precisamos nos cuidar e estar bem consigo mesmo para poder lidar com todas as questões. Então eu posso definir autocuidado como cuidar do corpo, das emoções, dos nossos pensamentos, é cuidar da gente. Autocuidado é manter a nossa bateria carregada. Não pode acontecer só quando a gente não aguenta mais, quando está no limite, quando está no pico de estresse. A gente precisa, e eu acredito muito que a definição de autocuidado é conectar, Marina, com a gente mesmo. É cuidar da gente, autocuidado. É muito único, muito particular de cada um. É preciso descobrir o que é bom para você. Não existe uma receita, para me cuidar, para ter autocuidado, eu preciso acordar às 5 da manhã, meditar, ler, ir para academia. Isso pode funcionar para alguém? Pode. Mas talvez para você não funcione. Então a pergunta que nós vamos iniciar esse vídeo, que também é uma pergunta, o que eu estou fazendo pelos outros? Eu garanto que vocês sabem responder. E o que eu estou fazendo para mim mesmo? Por mim, para me cuidar? Então, essa é uma pergunta já de reflexão e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso no decorrer do vídeo. Muito bem. E é bem importante, né, a gente reconhecer isso que a Maíra falou, que o autocuidado, ele não tem uma receita que se aplica para todas as pessoas da mesma forma, né? Porque é auto, é para mim. E como é importante, a gente sempre fala do relacionamento com as outras pessoas, né? De ter bons relacionamentos no ambiente de trabalho, enfim. Isso é um fator de bem-estar, mas antes disso, a gente precisa se relacionar bem com a gente mesmo, né? E eu encontro no meu trabalho muitas, como eu falei, muitas limitações. As pessoas trazem objeções de, eu não vou conseguir, eu não vou, não é importante, enfim. Então eu escolhi ali 3 coisas que eu escuto bastante das pessoas que limitam o autocuidado, tá? Então a primeira é, eu não preciso disso. Não preciso de autocuidado. Assim como escutamos, né? Ambas. O autocuidado, ele nos recarrega. É como se fosse o combustível para conseguirmos lidar com os momentos estressantes, com as situações desafiadoras. Todos precisamos. Eventos estressantes nós temos a todo momento. E se não tiver o combustível, como fica? Com um carro, como que é? Não tem o combustível, ele para. E a gente, se não tiver o combustível, como fica? Vai nos faltar recursos para lidar. Então, talvez você ache que não precisa, por não estar percebendo a importância do autocuidado. Então, o primeiro passo para isso é perceber o quanto o autocuidado é importante. É uma conexão consigo mesmo. E hoje, atualmente, a gente está bastante conectado, né, nas redes e se fala muito sobre autocuidado, mas se fala em muitos sentidos. Então, eu preciso ver, visualizar e verificar se aquilo faz sentido para mim. Então, eu digo que o principal ponto do autocuidado, Marina, é a conexão consigo. Então, é eu descobrir, né, a importância daquilo para mim.
Porque se não fizer sentido, eu vou dizer, autocuidado é uma bobagem que estão falando por aí. Mas talvez eu não vi sentido naquela proposta. Então eu preciso me conhecer, ficar comigo mesmo e descobrir o que vai fazer sentido pra mim naquele momento. E todo mundo precisa. E todo mundo precisa, não tem como dizer que não precisa. Exatamente. Porque é a base pra gente conseguir fazer outras coisas, inclusive, né? Sim, porque se não cuidar da gente, como a gente vai cuidar dos outros? Isso mesmo. O segundo ponto que eu escuto bastante também, que as pessoas trazem como uma objeção bem grande, elas até veem a importância de ter o autocuidado, mas elas dizem, eu não tenho tempo, não dá tempo de fazer isso. O tempo tem sido nosso inimigo, né? Não deveria. Não deveria. Mas por que ele pode ser nosso inimigo se a gente não souber administrá-lo? E a mesma coisa com o autocuidado, né? Não perceber as nossas necessidades, os nossos limites, é descuidar da gente. Então, aí vem a questão tempo, né? Eu entendo que a vida tá corrida, que é tudo muito agitado, que nós temos muitos estímulos, muitos papéis, mas só fazendo um comparativo, assim, para causar uma reflexão. Quando um grande amigo teu te liga, que você tem muito carinho, muito amor por aquele amigo, te manda uma mensagem dizendo que precisa de ti, e precisa ser naquele momento, precisa muito da tua ajuda, o que você faz? Para tudo e ajuda. Para o mundo, se for preciso. Normalmente é assim. Então, nós precisamos ser os nossos melhores amigos. Porque na hora que o bicho pegar, a gente vai ter a gente. Então é possível, sim, achar um tempinho. Basta a gente querer. Então, um sinal de alerta sobre não ter tempo pode ser que você está se sobrecarregando com coisas que não são suas. E caso precise, peça ajuda para alguém próximo. Por exemplo, eu tenho filho pequeno, então não tenho tempo para cuidar de mim. Eu ia até dizer isso, que é das mães, a gente escuta muito isso, então, não tenho tempo. Então eu não posso falar, mas a mãe era mãe de 3 filhos. Tá aqui, ó, com as unhas feitas. Tá aqui, com as unhas feitas. Então, o que é sobre as unhas feitas? Eu vou falar sobre isso. Eu tenho 3 filhos e hoje eles já estão grandes, não me pedem mais de fazer as unhas, né? Eu nem sei onde é que eles estão quando eu vou fazer as unhas. Mas quando eles eram pequenininhos, o João e o Matheus, que eram pequenos, eu levava junto e dizia, agora a mãe vai fazer a unha. Vocês ficam sentadinhos aqui, levam o carrinho. Então, eu não deixei de fazer, eu levava eles junto. Então, quando a gente quer, a gente arruma um tempo. Ou se a gente não tiver com quem deixar e o filhinho não parar quieto, a gente disponibiliza pro pai, pra avó, pra tia. Pede uma ajudinha, mas não deixa de se cuidar e não diz que não tem tempo. É uma questão de priorizar. É uma questão de priorizar. E de dizer, não, esse tempo aqui é meu. E depois eu vou dar alguns exemplos, mas autocuidado pode ser muito simples. Não precisa ser nada muito complexo. Muito bem. E aí, o terceiro ponto, assim, que também vem como um limitador para as pessoas, eu até vejo que é importante, mas eu não tenho vontade, disposição de fazer coisas para o meu autocuidado. Uma pergunta tá bem ligada à outra, né? Sim. Né? Complemento. Mas eu vou fazer uma pergunta em cima desse assunto. Você merece ser bem cuidado? Todos gostamos e almejamos ser bem cuidados, que alguém cuide da gente, que trate com carinho. Então precisa começar por você, para você. É necessário começar a estabelecer uma rotina, fazer mesmo sem vontade, colocar como prioridade. Por exemplo, exercícios físicos é o meu grande desafio e eu gostava muito de dizer que eu não tinha tempo, né? Eu acho que é um desafio para todo mundo. Então, assim, eu comecei a academia e não deu certo. Não é isso que eu quero. Não, porque eu não tenho tempo, porque eu não consigo ir. Era um monte de desculpa. Aí eu disse, não, eu tô dando desculpa, né? Troquei, fui pro Pilates. Fui pro Pilates e o que acontece, né? Eu me identifiquei. Por quê? Porque lá no Pilates eu faço o meu exercício físico, ele não é tão suado, intenso quanto na academia, me identifiquei mais, mas no final também rola mais um cuidadinho que eu gostei, assim, tem um massageador, daí tem um momento mais terapêutico, né, que eu posso relaxar também, então eu me identifiquei muito mais, então a gente precisa buscar coisas que a gente se identifique. Então eu tô fazendo Pilates 2 vezes por semana, na academia eu ia uma assim, empurrada, eu ia me empurrando pra academia e fazer sem vontade nenhuma. E o Pilates eu faço tranquilamente 2 vezes por semana e eu gosto de ir.
Porque sempre tem aquele cuidadinho no final, assim, que me ajuda a relaxar. E aí é bem de testar, né? A gente precisa ir buscando, experimentando, porque senão como é que eu vou saber que eu gosto ou que eu não gosto, né? É isso aí. Então, autocuidado é fazer coisas para nós mesmos. E pode ser coisas muito simples. Merecemos dar pause nas obrigações. Alguns exemplos, né, que eu considero que são bem simples. Fazer uma caminhada, ler um livro, tomar um chá, escrever no diário, ouvir uma música, cuidar dos cabelos, resolver fazer a unha em casa para ficar ali comigo mesmo, tomar um chimarrão. Então, são coisas, Marina, que a gente pode fazer dentro de casa. Cuidar da gente. Às vezes a gente faz um chá, mas faz um chá quando tá ruim no estômago. É um autocuidado também. E não para usufruir daquilo. Mas não, né? o ideal é que seja tomar um chá para curtir aquele momento, né? Para ouvir uma música, para ficar em silêncio. Eu, às vezes, tenho o meu momento para ficar em silêncio. Tipo, e é importante para mim. Então, desde que seja com intenção de ser por você e para você, é com certeza o melhor momento. E o que é muito importante é apreciar esse momento. Então, se eu vou fazer um chimarrão porque eu gosto de tomar chimarrão, eu vou curtir esse momento, eu vou apreciar esse momento. Então, quero, né, cuidar do meu cabelo, eu vou lá, compro um creme, passo. Isso é um autocuidado também. Então, tem muitas coisas simples que não precisam de 3 horas lá do meu dia para fazer. Não precisa de todos, né, a semana toda. Cada dia eu posso fazer uma coisa, mas desde que seja com a intenção de ser para mim. É colocar a intenção naquele momento, Colocar a intenção naquele momento. Então, mais uma vez, atenção plena, né? Acho que todos os meus vídeos sempre tem uma pitadinha de atenção plena. E o autocuidado, por que nós estamos falando sobre isso? Por que isso é importante? Porque ele é a base da nossa saúde, do nosso bem-estar, né? Então, a gente precisa começar pelas coisas básicas. Porque se eu não conseguir fazer o básico, eu não vou fazer o que vem depois, né? Então, dar os primeiros passos nesse sentido. Coloque como uma meta na sua vida se priorizar, se cuidar. E ficar com você mesmo. Gostar da sua presença. Solitude, não solidão, é alguma coisa assim, né? Então, aproveitem essas dicas, gente, coloquem em prática. Escolham uma, daqui a pouco, né? Uma coisa dessas que a Maíra deu como dica e se comprometam em fazer. Mesmo sem vontade, para começar e sentir os efeitos daquilo, isso vai interferir, vai ter um impacto na nossa autoestima, né? Sim. Então, comecem, dê o primeiro passo. Isso é bem importante. Tem amor consigo mesmo, é o primeiro passo. Fiquem bem, gente, e até mais. Até mais. Tchau, tchau.